Você tem cadernos cheios de anotações, folhas soltas que você escreveu percepções e ideias que você teve. O bloco de notas ali, o aplicativo de notas do seu celular, cheio de potenciais projetos e sonhos que naquele momento que você escreveu, você falou: "Nossa, isso aqui vale muito a pena, isso aqui é uma boa". Só que o tempo passa e às vezes você sente, com tudo isso, que a rotina é mais do que você já suporta. Só a rotina por si só já exige muito do seu tempo e da sua energia. E aí o tempo vai passando, isso vira só folhas jogadas e escritas dentro de um bloco de notas. Talvez quando você pega, eventualmente lê isso e fala assim: "Cara, me faltou tempo", ou talvez alguém de fora vira e fala: teve preguiça de executar". E esses 2 talvez sejam percepções erradas sobre o porquê isso não se transformou em realidade. Talvez você esteja só chegando ao final do dia com um esgotamento mental e emocional tão grande, que a hora que você pensa em agir em cima daquela ideia, daquele projeto, daquele sonho, o cansaço ele é muito mais forte do que a sua força de tomar uma ação. E aqui você já percebeu que se você continuar a fazer do jeito tradicional, os projetos e sonhos vão ficar ali onde eles estão, na folha e no bloco de notas. E aí o que eu quero te trazer nesse vídeo, te provar, é que existe uma forma que com essa mesma rotina, com essa mesma disposição mental e emocional, que você chega ao final do seu dia, ao final da sua semana, sem a necessidade de um grande esforço igual você vem pensando que é necessário, você consegue implementar seus sonhos e projetos. Em vez de semanas e meses, estamos falando em horas e dias. Em vez de algo que te demanda muito tempo e energia, algo que você consiga fazer dentro das suas limitações atuais. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Procopio. Eu ensino qualquer pessoa a tirar sonhos e projetos do papel usando inteligência artificial. Então, se você é uma pessoa que não tem afinidade com tecnologia, ou até chega a ter arrepio por tecnologia, e se você às vezes é uma pessoa iniciante em IA, ou talvez até intermediário, todas as dicas aqui servem para você, para que você aprofunde seu conhecimento nas ferramentas e nas técnicas, principalmente nos casos de uso, e consiga aplicar tudo isso no seu sonho e no seu projeto, usando IA para acelerar os seus resultados. E eu tenho certeza que talvez nessa virada de ano recente que a gente passou, você se pegou revisando seus sonhos e projetos, e talvez veio na sua cabeça algo que você gostaria de ter executado, que não executou. Alguns desses sonhos você olha para trás e fala: "Poxa, isso aqui já não faz mais sentido". Outros talvez você olhe e fale assim: "Nossa, eu adoraria poder dedicar a isso, mas eu não consigo". E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você quais foram os possíveis erros ou possíveis eventos que aconteceram que evitaram com que você chegasse nesse seu objetivo, e vou te dar passo a passo bem simples com inteligência artificial para maximizar as chances de você, no seu próximo sonho, no seu próximo projeto, conseguir executar em pouco tempo, mesmo que você hoje tenha praticamente nenhum conhecimento em inteligência artificial. Você já parou para pensar por que tanta gente deixa seus sonhos engavetados? E é curioso, porque isso já virou até objeto de estudo. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo acompanhando as pessoas para ver aquelas decisões de ano novo, o sonho de ano novo. Quanto tempo leva para que ele seja executado? E olha que interessante. Mais de 50% das pessoas desistem dos seus sonhos em até 15 dias. E 80% desistem em 6 semanas. Então, nesse ano de 2026, basicamente, a gente está falando que a maioria do pessoal vai pular carnaval e aí não vai nem lembrar dessas resoluções de ano novo. E por quê? Por que acontece isso? Por que tanta gente deixa engavetado os sonhos? O que acontece ali? E a gente percebe que em momentos de divisores de água, vamos falar assim, onde vem às vezes um aniversário, ou às vezes vem um ano novo, ou algum momento ali da empresa fazendo avaliação de desempenho e que você vai passar por um novo ciclo de avaliação. Normalmente nessas datas as pessoas são estimuladas a pegar uma folha de papel e escrever ali quais são os objetivos delas. E ao escrever esses objetivos, acontece uma coisa muito interessante que é a liberação de dopamina. Então a pessoa, naquele estado que ela está, ela sente bem e sente feliz ao planejar o que ela quer ser, fazer ou ter. E olha que interessante, na hora que você está ali escrevendo, você recebe uma boa emoção, um bom sentimento. Porém,
na hora de executar, isso não se repete. A hora que você vai de fato botar tudo que você escreveu ali em execução, acontecem inúmeras coisas que, na verdade, não te dá a mesma recompensa que dá quando você está planejando. A execução, ela, primeiro, tende a ser muito mais lenta. Segundo, ela tende a demandar muita energia. Para você sonhar, não te exige tanta energia, mas para você executar, pede muita disposição. Você tem o conhecimento necessário para executar aquilo que você pediu? Se você não tem, você precisa estudar. E estudar cansa. Se você tem um conhecimento, você tem um recurso, opa, se você não tem o recurso, você precisa contratar. E contratar demanda, às vezes, estudo para você definir o que você precisa contratar, ou demanda mesmo a iniciativa de investir recursos financeiros ou de qualquer outro tipo de recurso para você obter aquele bem ou aquele recurso que falta para você executar. Quando você olha isso, você talvez já fica receoso e já te trava também durante a execução. E dentro disso, durante a execução, ela é muito mais lenta, muito mais demandante, e ela não te gera a recompensa que gera sonhar. E o curioso é, normalmente a recompensa vem lá no final, quando você executa tudo e conclui uma lista de etapas que você precisava fazer. Quem nunca, às vezes, chegou, desenhou uma lista super interessante para o dia. Ah, hoje eu vou na academia de manhã, depois eu vou na rua resolver tal coisa, depois na hora do almoço eu vou fazer compra, vou limpar a casa e vou lavar roupa. E aí chega no final do dia, você executou isso, a hora que você termina de lavar as roupas, que você deita na cama, você fala, nossa, valeu a pena. Aí sim vem a energia, vem a satisfação. Mas veja que cada uma das etapas que você foi executando não teve essa liberação de dopamina, essa felicidade que teve, igual quando foi ao final do dia, quando você executou tudo. Então, a natureza do processo de planejamento, ela te faz sentir bem e prazeres imediatos, coisas diferentes que a execução não faz. E existe até uma síndrome para isso, que eles chamam de síndrome da falsa esperança. Que aí o que acontece? Você pega uma folha de papel, você escreve esses sonhos, depois que você vê os sonhos, a hora que você vai executar, você não executa. Você sente um peso na consciência por não ter executado. Aí você busca um alívio que é abandonar a execução, mas esse alívio te gera uma culpa de ter desistido dos seus sonhos. E aí mais para frente você vai pegar uma nova folha de papel, vai sonhar, mas você vai sonhar com uma frase a mais. Agora vai. E aí novamente você repete esse ciclo. Essa é a síndrome da falsa esperança. Por isso que muitas pessoas não possuem os seus sonhos e os seus projetos aplicados à vida real. Elas sonham e engavetam esses sonhos. Quais são os erros mais comuns que fazem você não executar os seus projetos? Um deles é a falta de clareza. A hora que você faz um sonho, mas você não tem clareza do benefício que isso vai te trazer, isso carrega um peso, que é aquele peso da execução, mas não carrega, talvez, o benefício que compensa todo aquele esforço. Então, a falta de clareza é um grande erro que te desestimula a correr atrás do seu sonho, do seu projeto. Um outro erro muito comum é quando você bota um objetivo, um sonho, um projeto, mas você não observa o seu contexto como um todo. Por exemplo, qual que é a sua rotina? Que horas que você acorda? O que que você faz depois que você acorda? Que horas você vai para o trabalho? O que que acontece no seu trabalho? O que que acontece no intervalo do seu trabalho? Que horas você volta para casa? O que que você faz depois que você volta para casa? Você pratica outros esportes? Você tem outros compromissos? Existem outras pessoas que podem pegar o seu tempo livre para elas? Esposa, filhos, pai, mãe? Existem coisas sazonais acontecendo? Você tem casamentos agendados, você tem formaturas, você tem eventos de filhos, você tem aniversários. Quais são os eventos, quais são as participações, quais são as rotinas em que você está inserido e que, quando você sonha, se você não olha para sua rotina e entende quais são os espaços existentes para a execução do seu sonho, do seu projeto, você não consegue aplicar. E aí, a primeira vez, você sonhou, o papel tá ali, a rotina veio. Você teve que acordar cedo e ir correndo para o trabalho, porque você mora longe do trabalho. No deslocamento do trabalho, muito trânsito, estresse, chega no trabalho, você trabalha, gasta muita energia mental e emocional, chega em casa exausto, você faz pelo menos algum esporte, uma academia, volta da academia, tem que fazer janta e de repente acabou o dia. Que horas dentro dessa rotina você consegue botar o seu plano, o seu objetivo? Será que quando você está dirigindo você consegue consumir algum conteúdo para ganhar entendimento?
Será que no intervalo do almoço você consegue separar 30 minutos a 1 hora para você estudar? Será que você consegue acordar mais cedo e ser mais produtivo estudando de manhã ou até ir na academia mais cedo para quando você voltar à noite você estudar? Como que você funciona melhor? Você funciona melhor pela manhã ou funciona melhor no final do dia? Todo esse contexto é extremamente importante para a sua capacidade de execução do seu projeto, do seu sonho. E isso não afeta só você. Ou você acha que pessoas inteligentes e dedicadas também não deixam sonhos engavetados? Isso acontece até com as pessoas mais competentes, que quando elas não olham o contexto delas, quando elas não conseguem inserir dentro da rotina delas o que há de oportunidade para elas separar e dedicar exclusivamente ao sonho e projeto, isso prejudica ela imensamente. E ela é ser humano igual você, igual todas as outras pessoas. A hora que você falha na execução, você sente culpa, e aí você olha para aquela atividade, você quer um alívio e você se desfaz dela. Essa culpa volta depois de um tempo, e aí você planeja de novo e entra nesse mesmo ciclo. Então é muito importante entender que a capacidade de execução ela não vem de inteligência, ela vem de uma organização com disciplina. Então você precisa ter uma clareza do que o seu projeto e sonho vai trazer de benefício para você e entender dentro da sua rotina os dias comuns, quais espaços você tem disponível para dedicar e no seu contexto como um todo, quais são os eventos pontuais que vão tirar de você a sua capacidade de manter a sua rotina. Porque quando a gente entra na rotina, fica mais fácil. Mas quando quebra a rotina, fica muito mais difícil. E aí essa quebra de rotina, se ela puder ser planejada, melhor ainda. Então se você entende que no mês de março você tem um aniversário que você vai viajar e aquela semana você vai quebrar a sua rotina, você já se planeja para a execução ser o suficiente até aquela data. E depois daquela data, você quebra a sua rotina, aproveita o evento e depois você volta para sua rotina e segue executando o seu sonho e o seu projeto. Então, não basta só ser inteligente, você precisa encaixar isso dentro da sua organização. Agora vamos lá. Por que é importante nós, ao nos dedicarmos em realizar um sonho em projeto, entender os nossos erros e começar por eles? Simplesmente para a gente não repetir. Então, se você quer mudar um hábito seu ou mudar um padrão, você precisa agir diferente. Então, olhando para esse cenário, você olhar para os erros que você já cometeu, você consegue observar padrões e refletir sobre eles. Cara, o que eu errei aqui? Que eu não quero repetir esse comportamento ou essa ação, ou esse não comportamento, o fato de você não ter agido ou não ter feito algo em específico pode ter sido um erro, então que você não repita isso. Identifica isso, que isso por si só já te traz clareza da sua forma normal de agir e te permite ser muito mais eficiente na execução. E como aqui a gente fala de inteligência artificial, como que ela pode te auxiliar nesse processo? Se você abre aí o ChatGPT ou o Gemini ou qualquer outra inteligência artificial que você goste de usar, e você pode nem necessariamente escrever, você pode apertar o botão ali de áudio e falar com a IA: "Olha, eu tenho vontade de realizar o meu sonho e eu percebi que eu tenho esse comportamento que normalmente me prejudica na execução. E a minha rotina, ela segue esse formato. Fala pra mim, como que eu posso, com a minha rotina atual, modificar ela para que eu não cometa esses mesmos erros?" Olha que interessante, o fato de você usar a inteligência artificial nesse sentido, talvez seja um uso inédito de algo que você gastaria muito tempo refletindo, ou talvez você sentiu que é tão trabalhoso passar por essa reflexão que você ia simplesmente desistir. E na hora que você passa por essa reflexão, você vai conversando com a IA e você vai se organizando e entendendo quais são os pontos de melhoria, tanto da sua rotina quanto dos seus comportamentos. E assim você já tira a primeira barreira que talvez seja mais natural de aparecer, que é o padrão de comportamento e ação que prejudica a sua capacidade de executar o seu sonho, o seu projeto. E se você agora pudesse dar um próximo passo, agora que você já conhece o contexto e os erros mais comuns, você pudesse ganhar aquela clareza que eu comentei. E aí você chega para a inteligência artificial, comenta o seu projeto. Na verdade, você pode até continuar na mesma conversa e falar o seguinte: mostre para mim todos os benefícios que eu teria na minha vida pessoal, profissional, financeira e emocional
ao alcançar esse meu sonho, esse meu projeto. E a inteligência artificial vai te mostrar todos os benefícios e vai te trazer uma clareza que talvez você nunca tinha refletido sobre o que muda na sua vida de fato. Talvez isso já seja estímulo suficiente para que você corra atrás do seu sonho, do seu projeto. E aí você ainda pode usar ela para mais um passo, que é, sabendo de todo esse contexto, desenhe um plano de ação onde eu mude a minha rotina, que você já conhece, encaixando atividades que permitam que dentro desses espaços da minha rotina eu consiga executá-las e que no longo prazo me leve para o meu sonho, para o meu projeto, de uma forma que não seja tão exaustiva e que eu suporte dentro da minha capacidade emocional. E aí, em vez de você fazer esse exercício que talvez você não faria devido ao seu tempo, ou cansaço, a IA pode te sugerir uma nova forma de organizar o seu dia, de organizar o seu trabalho, de organizar o seu projeto e o seu sonho. Que hoje, com a mesma capacidade mental, emocional, sem mudar nada disso, simplesmente trocando a ordem com que você faz as coisas, você consiga cada dia dar um passo na frente em direção ao seu projeto, ao seu sonho. Você conseguiu perceber agora qual é o maior ganho de você usar a IA como aliada e não ver ela como ameaça? Quando você usa ela dessa forma, você maximiza suas chances de ter resultado. Que no final, muitas vezes a gente romantiza a parte da execução pelo nosso lado. De falar, eu fui e fiz, eu planejei, eu sentei e desenhei a melhor estratégia. Porém, não adianta você desenhar a melhor estratégia ou estudar tudo sobre planejamento. O importante, de verdade, é você executar e trazer para a realidade aquele sonho, aquele projeto. Então, se a inteligência artificial pode ser a sua aliada e cortar o excesso de atividades e facilitar esse caminho para você, isso deve ser feito. Então, veja ela como uma aliada. Pense quais outros tipos de pedidos você pode fazer que pode maximizar as suas chances de realizar um sonho ou um projeto. E junto com esse exercício, eu acho que agora você começa a pensar o seguinte: cara, isso é muito poderoso. O que isso muda na minha vida se eu começar a aplicar no dia a dia? E aí pensa, se durante o seu dia a dia, as suas atividades profissionais, você conseguir executar com mais clareza, com mais velocidade e qualidade. O que vai acontecer? Você vai ser visto como um profissional melhor, ou como um empreendedor melhor, ou como uma pessoa melhor, se você for usar isso na sua vida pessoal. Isso vai te tomar menos tempo, portanto, você consegue dedicar o tempo livre para coisas que são relevantes para você. Por exemplo, você pode dedicar para novos sonhos e projetos, ou você pode dedicar para sua família, ou você pode dedicar para qualquer outra coisa que seja relevante. E você também pode usar isso para você aumentar o seu conhecimento. Então, se você usar a IA para ela fazer uma curadoria dos melhores conteúdos, ao invés de você perder tempo procurando conteúdo. E se você usar a IA como um consultor que confere e valida aquilo que você entendeu durante o seu processo de estudo. Você consegue perceber que essa tecnologia ela pode ser usada em de diferentes formas e em diferentes locais da sua vida? E que em todos esses locais você consegue aumentar a qualidade e a profundidade do que você está entregando e reduzir o tempo que leva para você executar? Pensa todas as áreas da sua vida hoje que talvez tenham atividades que são extremamente demoradas e burocráticas, ou atividades que você não gosta e que te toma muito tempo, ou até atividades que você gosta, mas que talvez você conseguiria fazê-las mais rápido, com uma qualidade ainda maior. Todos esses pontos são melhorias, são oportunidades que a inteligência artificial pode fazer a sua vida ser mais produtiva e ter mais elementos no seu dia a dia que te faça feliz. Porque assim você tira aquilo que te toma tempo que você não gosta, você maximiza aquilo que você gosta, você aprende mais coisas, você se sente mais dinâmico, se sente mais vivo. Então comece a refletir quais são os benefícios que a IA pode trazer na sua vida, que assim como a clareza do projeto e do sonho é muito importante para você conseguir executar, se você refletir todos os locais que você pode colocar, sua vida vai ficar muito melhor e você vai se tornar muito mais dedicado no processo de aprendizado em inteligência artificial. E vamos pensar, por que agora seria o melhor momento para você agir? O primeiro deles, a gente está ainda no momento de implementação da ferramenta de IA. Então, se você chegar antes, você bebe água fresca. Se você é uma das primeiras pessoas no local que você está a implementar a IA e subir processos,
ou você é um empreendedor que consegue melhorar o seu produto ou seu serviço usando IA, você consegue oferecer mais pelo mesmo preço, ou você consegue reduzir o custo, ou você sendo profissional, você consegue se destacar e ganhar uma promoção. Tudo isso são justificativos que talvez já trazem os benefícios mais do que claro do que acontece quando você decide aprender inteligência artificial hoje, por que que hoje é importante. Mas uma outra coisa que eu percebo é, quem participa do processo de evolução de uma tecnologia ganha muito mais domínio do que quem não participa. Então, se a IA continuar evoluindo e você continuar distante, provavelmente lá na frente, ela pode ter tantas funcionalidades que você não tem tempo ou você não consegue, de fato, se dedicar para evoluir em todos os pontos. Agora, se você começa hoje, você pode começar pequeno. Você pode começar usando IA em um ponto específico, aprende. Ah, vou usar IA aqui para planejamento. Depois eu vou usar IA para criação de imagem. Depois eu vou usar IA para criação de mídias. Depois eu vou usar IA para ser uma consultora minha. Depois eu vou fazer automações em IA. Tudo isso são temas que leva tempo para se ganhar domínio. E quanto antes você começa, mais tranquilo pode ser esse seu andamento em questão de aprendizagem com a inteligência artificial. E eu estimulo claramente a buscar esse comportamento de alguma forma, porque eu mesmo passei por essa experiência. Sendo um profissional CLT há muito tempo, eu sempre fiquei me perguntando quanto tempo levaria para eu poder empreender. Porque eu já percebia que empreendimento, você poder fazer o empreendedorismo, é uma boa forma de você conseguir aumentar a sua renda. E aí, quando eu olhava para o formato padrão de empreendedorismo, onde você precisa ter um produto ou serviço, contratar pessoas, alocar espaços, isso tudo exige muito capital e existe muito recurso. Mas quando veio o boom da inteligência artificial, a primeira coisa que eu pensei foi: será que eu consigo empreender usando inteligência artificial? E aí eu comecei a testar, além de desenhar o meu próprio curso, meu infoproduto, várias outras coisas de uma empresa comum que, apesar de eu fazer um infoproduto de IA, eu passo por diversos processos de empresas comuns. Como que eu poderia fazer com IA? Como que eu faço o meu atendimento ser de alta qualidade automatizado usando IA? Como que eu faço o mapeamento dos meus concorrentes usando IA? Como que eu levanto os melhores conteúdos para eu colocar no meu produto usando IA? Como que eu faço postagem em rede social? Como que eu crio roteiro? Como que eu faço edição de vídeo? E todos esses processos e inúmeros outros que eu só fui descobrir quando eu de fato pus a mão na massa, eles se tornaram muito mais rápidos e de muita maior qualidade usando inteligência artificial. São coisas que seriam inviáveis que talvez se eu tentasse fazer anos atrás, eu ia olhar e ia falar: putz, isso aqui exige eu contratar um profissional, vai ser muito caro, vou parar aqui. E com o IA eu simplesmente consigo solicitar e aquela etapa, aquele desafio, ele é superado com inteligência artificial. E talvez ouvindo isso você fala assim: "Cara, eu já empreendi, já tentei de tudo, desisti. Cara, chega, pra mim não dá". Ou talvez você já até tentou executar sonho em projeto usando IA e fala assim: "Cara, também já tentei usar IA aqui, não funcionou". Ou talvez você tenha um sentimento de: "Ah, cara, esse negócio de IA é pra gente mais nova, eu sou mais velho, não consigo aprender, tecnologia não é pra mim". E para todos vocês o que eu digo é: talvez, se você encontra um método mais prático e direto, e você entende profundamente os potenciais e também as limitações da inteligência artificial, você consiga revisitar todos esses sonhos engavetados e com essas técnicas todas compartilhadas, você consiga executar seu sonho e seu projeto. Aqui você já percebeu. A IA ela elimina etapas repetitivas e ela te ajuda a perceber padrões e também auxilia na clareza. Então pensa se nas outras vezes que você tentou tanto aprender IA, quanto empreender, quanto tirar sonho e projeto do papel. Você olha para aquele sonho, para aquele projeto, para aquela época que você dedicou. Você tinha clareza do benefício que isso teria na sua vida? Você tinha clareza do seu contexto? Você conseguia equilibrar a rotina e o desafio dentro do que você é obrigado a fazer hoje, no dia a dia, dentro da sua rotina? Então é muito importante entender que agora você tem uma ferramenta muito poderosa que pode te auxiliar de ponta a ponta em inúmeras partes do processo. O maior benefício aqui é você poder começar pequeno e barato, testar muito rápido, e cada teste que você faz, você ganha um feedback
mais positivo referente à evolução do seu projeto e do seu sonho. Isso vai te retroalimentando e fazendo você evoluir na direção que você deseja. Então, olhando para a abordagem prática, o que poderia ser o jeito mais errado de você fazer? Tentar fazer tudo sozinho. Se você tenta executar pela primeira vez ou um projeto inédito, tudo sozinho, sem buscar apoio, seja na parte de ferramentas que vai usar ou do conhecimento que você precisa, a chance é que no seu erro você mesmo se sabote. 2, você esperar as coisas se acalmarem. E provavelmente você já está esperando há muito tempo. Então, se você olha para sua rotina, hoje você fala, não, vai acalmar daqui a 3 meses. Provavelmente você já se fez essa promessa algumas vezes. Então, o mais interessante seria encontrar o mínimo de tempo possível para você dar o menor passo possível hoje, que daqui a 3 meses você aumenta a intensidade. E aí você inverte o jogo. Em vez de você começar daqui a 3 meses, você intensifica daqui a 3 meses. E nem que seja você intercalando um dia sim e um dia não. Mas sempre ali, olhando o seu projeto, o seu sonho de alguma forma, dando um passo e usando a IA para te apoiar de alguma forma. Tenho certeza absoluta que se você evitar esses erros, você aumenta muito as chances de execução do seu sonho e do seu projeto. Então, dito isso agora, já começa a pensar qual pode ser o próximo passo, menor passo possível, o mais rápido que você pode dar, que pode te tirar do local que você está hoje e te colocar um pouquinho melhor, um pouquinho mais avançado em relação ao seu sonho e ao seu projeto. Se você não consegue nem visualizar isso, se você está tão cansado ou se você está tão desgastado com a sua rotina, pegue exatamente isso que eu te sugeri fazer e escreve na IA. E veja o que ela pode te falar. Mas busque hoje, nesse momento, ao ver esse vídeo, você já se preparar e começar a dar o pequeno próximo passo. E depois você só oscila na intensidade que você vai dar de cada passo. Então vamos relembrar aqui? Nós já sabemos que se você chegar para um projeto e sonho seu, colocar ele no papel, você vai se sentir muito bem. Mas essa sensação não garante a execução. A execução, muito pelo contrário. Ela tende a ser bem mais lenta e o prazer dela é muito postergado. Normalmente depois que você conclui diversas etapas que você define para si mesmo. Você ter a clareza de como esse sonho e projeto te beneficia é extremamente vantajoso, porque você consegue ver os impactos positivos que isso gera na sua vida em diversas camadas, e isso te estimula a correr atrás do sonho e do projeto. E ter a visão do contexto como um todo. Como é a sua rotina por dia, durante a semana, e quais são os grandes eventos do ano que podem te impedir de manter uma nova rotina que te beneficie no seu sonho e no seu projeto. Feito isso, coloque tudo isso na IA. Busque encontrar ali quais são os erros que você pode cometer ou que você já cometeu e peça para ela ajudar a minimizar esses erros. Peça para ela ajustar a sua rotina para que você consiga dar o menor passo possível, que seja 30 minutos por dia. Se você for estudar um conteúdo, é um dos seus sonhos e projetos, como que você pode dirigir para o trabalho ouvindo esse conteúdo? Como que você pode descobrir qual o melhor horário para você estudar ou trabalhar nesse seu sonho, no seu projeto? Será que você consegue fazer sinergia do seu trabalho com o seu sonho e o seu projeto? Para algo que você esteja estudando no trabalho também consiga ajudar você no seu projeto e no seu sonho. E quando você conseguir executar tudo isso, separe o menor próximo passo possível e execute ele todo dia, se possível, mas pelo menos com uma alta frequência. Assim você evita postergar ou esperar o momento ideal, que esse momento nunca vai chegar. Então aqui eu indico você já dar o seu próximo passo com inteligência artificial hoje. E se esse vídeo aqui te trouxe algum benefício, te ajudou de alguma forma no seu sonho, no seu projeto, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, caso você queira ter acesso a conteúdos desse tipo. Semanalmente estou postando vídeos ensinando pessoas comuns, iniciantes em inteligência artificial ou pessoas que têm arrepio com tecnologia, a tirarem sonhos e projetos do papel usando inteligência artificial. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, compartilha com essa pessoa. E deixa aqui no comentário se você tem mais alguma dica que você
percebeu ou aprendeu ao longo do caminho que pode ajudar pessoas a tirarem sonhos e projetos do papel hoje usando IA. Eu agradeço o seu tempo e até mais.